Fala pessoal, eu sou o Clef, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje, dando continuidade à nossa série de plataforma 3D aqui na Godot 4.2, nós vamos deixar o nosso personagem ainda mais interessante, atribuindo a ele as animações como vocês estão vendo aqui na tela. E não só isso, a animação e movimentação também será baseada na rotação da câmera, conforme vocês estão vendo aqui no jogo em execução. Nós teremos a animação de Jump, Fall, o Run e também o Idle caso ele esteja parado, como vocês estão vendo aqui na tela. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia luz like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e se não for te atrapalhar, considere apoiar o nosso trabalho através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é este valor que faz a gente ter uma maior e melhor frequência aqui no canal. Sem mais, vamos para o vídeo! Muito bem, eu já estou com a Godot aberta e vamos apenas testar para ver como estava a situação do projeto até então. A gente conseguiu movimentar o player normalmente, rotacionar a câmera também já fez na última aula, como vocês podem ver. Se vocês não viram, confiram a série completa, tá? Tem algumas coisas que a gente não consegue voltar. Mas agora, como vocês podem ver, a gente precisa dar vida para o nosso jogador. Além de se movimentar, ele tem que ter as animações sendo executadas, porque dessa forma como está, é um tanto desagradável. É funcional? Sim, mas não é o que a gente quer. A gente quer que ele toque animações quando andar, quando estiver parado, vai tocar animação de idle, e quando pular ou estiver caindo também. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é fazer referência a este nó aqui, Gobo. Se eu abrir a cena, vamos abrir aqui, ele contém um Animation Player, como vocês estão vendo. Justamente porque essas animações já vêm prontas no modelo que foi criado pelo GD Quest. Aliás, pelo Rei Tibo, né? Um abraço para ele também, que criou esse projeto, deixou pra gente junto com o pessoal do GD Quest. Nós temos aqui o Walk, nós temos o Run, que é diferente, é um pouco mais rápido, tá? A gente para esse projeto vai fazer apenas o Run, tá? Até para não ficar um projeto tão grande. Temos o Idle, dá um play aqui no Idle, essa movimentação. Temos ainda o Jump, é ele pulando, que vai ser combinado com o Fall quando ele cair, tá? Então, são animações mais simples para que o projeto também não fique com um escopo tão grande. E possivelmente a gente vai fazer o Victor Sign para ele fazer a animação de vitória, que é essa aqui, quando ele passar de tela, ok? Dito isso, vamos fechar aqui, porque eu preciso apenas ter uma referência desse Animation Player. E como eu faço isso? Abrindo o script aqui do nosso player. Vocês vão perceber que eu gosto de mostrar isso também. Vamos criar um readyVar. E vocês sabem que criar um readyVar aqui é basicamente pegar aqui e arrastar. Só que se eu fizer isso, a referência que eu tenho é apenas do nosso nó 3D. E talvez vocês pensem, vamos clicar com direito, vir em Editable Children e arrastar agora o nosso Animation Player. Só que ao tentar fazer isso, a Godot não permite que eu faça essa referência. Visto que o nó, ele é um nó herdado, ele faz parte de uma outra cena. E dessa forma eu não consigo acessar. Como a gente contorna isso? Da seguinte forma, vamos voltar aqui apenas para o padrão, ok? E tirar essa referência. Nós vamos digitar. Vamos abrir aqui e colocar @onReadyVar e chamar o nosso animator. Vou chamar essa variável de animator, passando igual get_node, que é a mesma forma do cifrão, porém com o método getNode. E ao fazer isso, a Godot vai sugerir para a gente uma série de nós. Aliás, vocês podem notar aqui o Animation Player que eu comentei anteriormente. Estão vendo que eu consigo acessar nós internos usando getNode? E isso é o que a gente quer. Eu vou fazer assim, por enquanto, sem fazer o cast, para mostrar a diferença com e sem o cast aqui no nosso onReadyVar do Animator, tá bom? Temos a referência dele aqui e já poderíamos até chamar a animação. Vamos fazer isso, depois a gente vai voltar e fazer a adequação perfeita. Se eu quisesse fazer a chamada da animação aqui, eu poderia fazer a referência ao Animator.play. E note que ao fazer .play, a Godot não sabe que esse Animator, essa variável, faz referência ao Animation Player. Então ela não sugere o método play. Tampouco ela sugere as animações. Veja que não dá referência. Eu posso digitar manualmente que eu sei que existe uma animação chamada Run. E se eu der play aqui, ele vai começar parado no T-Pose, mas ao apertar a seta ele começa a andar e não para mais. Não está rotacionando, a gente vai ajustar isso, mas perceberam que a animação foi executada. Então eu poderia muito bem vir aqui, copiar, Ctrl C, Ctrl V, fazer a indentação correta e passar que quando não estiver movimentando ele vai para a animação de idle. Vai ser justamente a inicial, uma vez que ele está parado. Animação de idle, movi, idle,
Perceberam? Então a gente consegue fazer dessa forma. Mas o que eu disse quanto ao cast? Vamos deletar isso aqui também. O cast nada mais é do que informar qual tipo de nó é esse que está sendo chamado na variável armazenada. Então, como eu sei que é um animation player, eu vou passar à frente as animation player. Olha a diferença agora quando nós criarmos a função aqui. Animator.play. Ele já está identificando a função play dentro do animator, porque ele sabe que o play é uma variável que referencia ao animation player. E se eu colocar entre aspas, a gente já consegue pegar a animação corretamente. Ele ainda não vê a animação por conta de estar lá dentro, tá? Mas ele consegue informar pra gente que o método play já existe. Isso é interessante vocês conhecerem também, tá bom? Dito isso, eu vou deletar aqui, porque a gente vai precisar fazer algumas reformulações no nosso script para ficar mais adequado. A gente vai começar agora cada passo a passo. Peço que não pulem, veja cada detalhe e assista o vídeo na íntegra. São detalhes minuciosos e isso vai impactar no futuro do projeto também. A primeira coisa que nós vamos modificar é como essas constantes estão aqui. Eu sei que esse valor funciona bem para o projeto inicial, mas nós vamos adequar o nosso projeto, então essas variáveis, pelos testes que eu fiz, terão que ser diferentes. Nossa velocidade, speed, passará a ser 200.0 e o nosso jump velocity, que é a velocidade de pulo ou a força do pulo, né, melhor dizendo, velocidade aqui no termo de eixo, passa a ser 10.0. E a gravidade que nós temos aqui, vocês vão lembrar ela atrás do projeto, essa daqui, a gente vai colocar um valor diferente. Em vez de trazer do seed, ela vai ser 0, isso mesmo. Sem gravidade, que será atualizada numa função à parte, que a gente vai criar daqui a pouco, chamada apply gravity. Eu posso deletar esse comentário também, que não é necessário. Será necessário também uma outra variável, aqui chamada de @export, é um tipo exportável, e eu vou chamar de view. Esse view vai fazer referência ao nosso nó camera view que a gente criou na outra aula para que o player acompanhe a sua rotação. Então tem que ser do tipo Node 3D, ok? Então siga cada passo a passo, repito, não pule, porque é importante cada uma delas. Outras duas variáveis necessárias aqui serão a variável de Movement Velocity e o Rotation Direction, para controlar a rotação do nosso modelo, do nosso mesh, tá bom? Então var Movement underline Velocity. Lembrando sempre que velocity não é velocidade, mas é eixo, então por isso vai ser do tipo vector 3 ou vector 3. E a outra var rotation direction, que é a direção da nossa rotação. Vocês não podem colocar apenas rotation, porque, só para deletar aqui, rotation é uma palavra reservada da Godot. Então daria um conflito, está vendo? Rotation é uma classe nativa do Character Body 3D. É por isso que a gente usa rotation direction. E vai ser um tipo float, ok? Essas são as variáveis que nós precisamos. Agora, será necessário reformular todo esse script aqui. E eu sei que alguns de vocês podem pensar que digitar dá trabalho, mas digitem. Principalmente quem está começando agora para se familiarizar com código. Copiar e colar não é a melhor metodologia para aprender. Mas digitar, repetir a digitação e fixar isso é o melhor método. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos precisar de novas funções aqui. Serão elas func handle input. Vai controlar a nossa entrada de teclado e ela vai ter como parâmetro delta, já que a gente tem que controlar isso com delta time, que é o delta aqui na Godot. Vamos usar um pass por enquanto. Nós vamos ter a função handle animations, handle underline animations. E esse pass aqui é apenas para que a Godot ignore e não dê erro, tá? Depois a gente vai preencher daqui a pouco. Vamos precisar ainda da nossa função apply gravity, que vai ser responsável justamente para que a gravidade não fique constantemente em 0, mas seja atualizada em tempo de execução do jogo. E por fim, eu vou fazer separadamente a função jump, porque assim se futuramente nós precisarmos criar de repente um pulo duplo, ela já está definida aqui no nosso escopo. Então, só pausando aqui, nós temos agora handle input, handle animations, apply gravity e jump. Notem que handle input, apply gravity e jump tem delta aqui declarado como parâmetro, porque será necessário usar esse delta no cálculo da movimentação, ok? Vamos criar primeiro a handle input e verificar como isso vai acontecer. Nossa função handle input será muito parecido com o que a gente já tem aqui em cima, porém com pequenas modificações. O primeiro detalhe é que a gente está usando lá o input dir apenas para simplificar, uma vez que cada eixo vai ser usado com getAccess. Eu vou chamar uma nova variável de var input ou entrada, tá? A entrada do teclado vai ser inicialmente um vetor 3.0 ou vector 3.0, tá? Então a gente tem esse valor inicial zerado. No entanto, quando o nosso player apertar input X, ou seja, movimentar no eixo X, algo tem que acontecer. O que? Detectar a entrada de input.getAccess,
getAxis é um método que vai verificar os eixos, tá? Como o nome já diz, getAxis, capturar eixo. E quais eixos? Ele está sugerindo para a gente aqui. Primeiro a ação negativa e depois a ação positiva. No nosso caso, voltando aqui um pouco, nós temos UI left, UI right, UI up e UI down como padrões de movimentação aqui da Godot. E aliás, o comentário deixa bem prático aqui que a gente tem que mudar isso aqui para que tenha a nossa própria ação de gameplay. Então vamos fazer isso e já chamar aqui no nosso novo código. Para isso nós vamos aqui em Project Settings e na aba Input Map, a qual eu já estou. Se nós clicarmos em Build Actions, que foi visto na outra aula também, UI Right, UI Up está tudo aqui. Mas eu não quero as ações construídas ou nativas. Então eu vou escrever Move Underline Left, clicar em adicionar. Move Underline Right, clicar também em adicionar. Move, aqui não é Up, mas Forward, para frente. E Move Backwards, tá? Então, diferente do 2D, a gente não tem para frente e para trás como up e down. Opa, escrevi background, é backwards, perdão. Backwards. Clica aqui e temos todas as ações. Então, para left, eu vou clicar aqui em mais e apertar na seta esquerda. Clicar em OK. Vou apertar de novo e apertar agora a tecla A, tá? Eu posso ter múltiplas ações. Em right, clicar em mais, direita, OK. Mais, D. E assim a gente vai fazer agora para frente, mais é a tecla para cima ou o W. E para trás, tecla para baixo ou mais e o S. Para a gente ter aqui a movimentação WSD padrão dos jogos 3D. Com isso eu posso clicar aqui, colocar uma outra ação que vai ser o nosso pulo. Jump, clicar em Add, clicar aqui em mais e colocar o pulo como Space, barra de espaço, tá? Ok, temos todas as ações, podemos fechar. E agora, como eu sei que o negativo é à esquerda inicialmente, vou colocar aqui entre aspas, Move Left, vírgula, agora pede a ação positiva, entre aspas também, Move Right. Esse foi para o eixo X. Para o eixo Z, Ctrl Shift D. Vou mudar aqui, tá? Duplicou a linha, mas eu preciso passar o eixo Z e consequentemente Move Forward. Aliás, Backward, primeira negativa, tá? Move Forward. É, porque é invertido aqui. E aqui Move Backwards. Qual coisa a gente volta aqui. Eu sempre confundo esses dois eixos que a gente está criando. Então temos o X e o Z, mas para o Y a gente vai calcular a rotação. Então eu vou passar Input. Vai ser igual ao nosso input.rotated, que é o método que verifica a rotação dele baseado em um eixo e um ângulo. O eixo que a gente quer verificar é o eixo para cima, então no caso é o vector3.up, que é o nosso Y. E o que vai ser o ângulo de rotação vai ser o nosso view, o nó que a gente vai atribuir, .rotation.y. Isso com o ponto normalized para garantir que os valores sejam sempre igual a 1 e não tem aquele problema de hipotenusa. Fizemos isso, agora a nossa velocidade, velocity, tá? Não velocidade de speed, velocity interna do nosso character body 3D vai ser igual ao input, a entrada do teclado, multiplicado pelo nosso speed, multiplicado por delta. E aí eu preciso pegar essa função, selecionar, Ctrl C e simplesmente passar aqui no nosso Physics Process. Passamos aqui, eu posso deletar essa handle input e esse direction também. Vamos deletar aqui e verificar o que acontece. Play. Temos um erro. Qual foi o erro? Ele está falando que não conseguiu identificar a rotation. Por quê? Propositalmente eu não coloquei o nó. Então é importante cada detalhe por conta disso. Lembra que nós criamos a variável exportável? Ele está buscando o nó aqui. Vou arrastar o nosso camera pivot para cá. E agora sim a gente tem a referência. Ele vai verificar o eixo Y. Perfeito. Olha só, claro, não tem gravidade aplicada, mas a gente já está aqui fazendo a nossa movimentação bem legal. Daqui a pouco a gente vai fazer a rotação baseada no eixo também, tá bom? Vamos fazer a gravidade funcionar e o nosso corpo cair. Vamos aumentar aqui. Para a gravidade, nós precisaremos fazer algumas modificações, tanto nessa função que será criada, como também no nosso Physics Process. Primeiramente, passando aqui, nós vamos verificar se o nosso player não está no chão. If not is on floor, se ele não estiver no chão, tá? Lembrando que isso é a mesma coisa que colocar if, exclamação, is on floor, tá? Isso aqui é a mesma coisa, mas eu vou deixar explícito assim para ficar mais fácil para quem está começando. Se ele não estiver no chão, a nossa gravidade tem que ser atualizada, então vai ser gravity mais igual, valor de 25, que no teste ficou bem interessante, multiplicado por delta. E aí eu posso chamar esse apply gravity lá no nosso Physics Process. Apply gravity, delta. No entanto, só isso aqui não vai fazer o nosso player cair. A gente fez o teste aqui, lá, e não cai. Por quê? Porque a nossa força em Y ainda não está sendo aplicada. Ela precisa em algum momento ser chamada. Então aqui, após nosso apply gravity, nós vamos criar
o seguinte código: var applied velocity, a velocidade aplicada ao nosso objeto, vai ser inicialmente um vetor 3, apenas tipando aqui sem passar valor, tá? 2 pontos assim apenas para tipar, a gente não passou nenhum valor. E aí eu preciso que essa applied velocity, essa nova variável, receba um valor em lerp. Então vai ser igual ao velocity, que é o padrão do nosso objeto, fazendo um lerp baseado no nosso movement velocity que a gente criou anteriormente, sendo delta vezes 10, que é um valor de peso. Então a gente tem primeiro o eixo, só apertando aqui barra e contra, a gente tem aqui ó, os parâmetros, vetor 3, e depois um peso em float, que é esse delta aqui. E com tudo isso criado, a gente pega o nosso apply velocity no eixo y, lembra que ele é um vetor 3, e coloca igual menos o nosso gravity. Dessa forma ele vai cair, já que o eixo é diferente. E por fim, aplicamos velocity igual applied velocity. Esse velocity em azul, eu quero que vocês atentem para a cor, tá vendo? É uma palavra reservada do character body, é uma variável interna, é um membro interno. Enquanto o apply velocity é a variável que a gente criou. Com isso, ao testar agora o nosso player cai. Caiu até, mas não pula. Vamos agora fazer a função de pulo. E para a função de pulo, acho que vocês já até mataram, é bem simples. If input, se a entrada de teclado for isAction just press, a tecla apertada nesse exato momento, vou colocar aqui entre aspas jump, que é a nossa ação de pulo, e claro, se ele também estiver no chão, porque senão eu vou ficar pulando infinitamente, não é isso que a gente quer. Então se ele estiver no chão e a tecla foi apertada, a gente precisa passar que o nosso gravity vai ser igual menos nosso jump velocity. Opa, com espaço aqui a mais, dessa forma. Vamos testar? E o nosso player não pula. Por quê? Eu estou fazendo errado assim para vocês perceberem também, tá? Não adianta criar a função aqui, tem que ser chamada lá no physics process. Ctrl C, vou colocar aqui na ordem, Ctrl V, e agora sim a gente tem o método de pulo. Movemos para cá, barra, passo, olha só, pulamos. Eu vou pular aqui no bloquinho para vocês verem uma coisa curiosa. Ó, ele está aqui, olha como ele vai cair pesado. Por quê? Porque essa gravidade está sendo acumulada. Então eu preciso vir aqui na função de gravidade e verificar se o nosso player está no chão para que essa gravidade não seja acumulada. Como que a gente faz isso? Verificando se a gravidade, if gravity, for maior do que zero, ou seja, ela acumulou em algum momento e a gente está no chão. Em outras palavras, aterrissamos, certo? Se isso aconteceu, a nossa gravidade volta a ser zero. Assim a gente vai ter uma suavidade na queda. Olha a diferença com essa linha de código. Vou dar um play aqui. É legal vocês fazerem o teste também para poder verificar a diferença. Viram como caiu mais suavemente? Então, isso faz uma queda mais suave e não tão brusca. Agora faltam só as animações, que é o grande passo e o mote dessa aula. Para as animações, então, a gente vai fazer agora a função Render Animations. E apenas para não ficar tão poluído para vocês, eu vou clicar nesse chevron para que a nossa função seja colapsada. Isso é muito legal, assim ocupa menos espaço. Claro que vocês podem em qualquer momento pausar e verificar o que estava lá. No Render Animation, do que a gente tem que verificar? Primeiro, se houve a movimentação. Lembra que anteriormente a gente tinha a variável Direction? Aqui a gente não precisa dela direto, já que a gente tem um input aqui que vai ser a verificação de movimentação. A gente vai verificar o seguinte: if abs, valor absoluto de uma variável. Qual variável? O nosso velocity, tá? Não precisa mais do Direction. Se a velocidade em x, tá? Sempre lembrando, quando eu falo velocity traduto para velocidade, é nos eixos vetoriais. Se isso for maior do que 1, ou seja, em algum momento eu estou acelerando, ou esse mesmo absoluto no valor em z, velocity.z, opa, x e z, tá? Também for maior do que 1, eu estou me movimentando. Acontecer alguma coisa, eu estou me movimentando. Portanto, eu posso pegar o nosso animator, como a gente fez anteriormente no começo dessa aula, ponto play, e aí eu passo a animação que eu quero, que vai ser o nosso run. E perceba que agora a gente tem outros parâmetros. Estão percebendo que o primeiro parâmetro é o nome de uma animação, um string name. O segundo é um custom blend, é uma interpolação ou uma mescla personalizada. A gente vai colocar 0,3, com o valor que eu coloquei aqui, ficou bem interessante para ele transicionar de uma animação para outra de forma mais suave e agradável. Com isso, a gente já tem a movimentação acontecendo. Outra vez não acontece. Por quê? Nós não chamamos a nossa animação. Estão percebendo que eu estou colocando esses erros para que vocês atentem a isso. Porque muitas das vezes aqui aparece o seguinte: ah, Clécio, eu fiz tudo igualzinho e não aconteceu. Fez a função aqui, mas não chamou no Physics Process. Então, são detalhes que às vezes passam desapercebidos. Agora, se a gente testar, de fato a animação vai acontecer.
certo? Porém, eu não paro de correr. Para parar de correr, a gente vai colocar aqui else, dois pontos, animator, ponto play, e a gente passa o idle, seguindo o mesmo custom blend. Atenção aos nomes, tá? Tem que ser igual foi criado lá no nosso objeto. Vai dar play aqui. Começa no idle, já que eu não estou me movimentando. Corro e para. Bem legal, né? E para pular agora? Lembra que a gente está correndo aqui nesse momento? Se eu der play outra vez e pular e me movimentar, olha, eu estou andando no ar. I'm walking on air, como diz o American Superhero. Vocês entenderam a referência? Comenta aqui embaixo também, tá? É coisa de velho, mas eu estou andando no ar. Isso não é interessante. Então, antes desse if, a gente vai colocar um outro if. If is on floor. Se estivermos no chão, dois pontos. Selecionamos todo esse código, esse bloco de código e apertamos Tab. Ele vai indentar tudo isso. Se estiver no chão, a gente tem essa animação. Perceba que agora, ao pular e me movimentar, eu não ando no ar, tá vendo? Porque eu não quero que ele ande no ar, eu quero que ele pule. Dito isso, eu posso verificar esse outro if com else. Se não estiver no chão, significa que eu estou no ar. Logo, eu estou pulando. Então, animator.play jump. Atenção para a indentação. Primeiro esse if verifica. Se eu estou no chão e isso aconteceu, ou eu estou andando ou estou em idle, ocioso. Se eu não estou no chão, else, então eu estou pulando, certo? Faz sentido para vocês? Vamos testar. Apertar espaço, pulou. Mas ele não tem o fall, mas já está pulando. E mesmo que eu me movimente, ele está no movimento de pulo. Aliás, na animação de pulo, que é o correto. Para a animação de fall, a gente vai criar um outro if. Muita atenção às indentações. If, exclamação, is on floor, tá? Lembrando que o exclamação é o mesmo que not, colocando diferente para vocês perceberem. And, gravity, maior do que 2. Porque quando a gente pula, ela fica negativa. E quando a gente quer, ela fica positiva, já que o eixo Y é invertido. Se isso aconteceu, então o nosso animator.play tem que executar o fall. Deixar aberto aqui para vocês poderem verificar todas. E sempre passando o nosso 0.3 de blend aqui. Eu poderia até criar uma variável para isso, mas não é o caso, tá? Até porque vocês podem ter transições diferentes. Verificando aqui as animações. Aperto espaço. E depois ele cai. Olha que bonitinho. Vendo que legal? Vamos rotacionar a câmera aqui só para ver ele de frente. Aliás, de lado, né? Olha que bonitinho. Coisa mais linda. Sim, muito legal. Mas ele não está rotacionando o corpo, o mesh, do nosso GoBot. Para isso, vamos terminar os nossos scripts aqui lá no Physics Process e fazer essa rotação acompanhar também a câmera. Tá vendo? Que aqui deveria ser para frente, para trás e não andar assim de lado. Vamos lá. Essa seção de rotação, ela pode parecer um pouco estranha, porque a gente vai usar um vetor 2, mesmo estando no ambiente 3D. Então aqui no nosso Physics Process, logo após o Move and Slide, a gente vai criar essa verificação. If vector2, por que vetor 2? Porque a gente está usando apenas x e z, tá? Então vamos passar aqui entre parênteses, velocity.z, vírgula, velocity.x. Eu sei que ele pede aqui o parâmetro diferente quando a gente vem aqui, ó, só para a gente deletar aqui e poder verificar. Ele pede os vetores em x e y, tá? Mas pra gente o y é para cima, então o z vai fazer a representação de um lado, tá? Direita ou esquerda, e o x vai fazer a parte da frente. Então por isso, aliás, perdão, o z é frente e trás e o x é a lateral. Confundi um pouco nisso, mas aqui no ambiente 3D é dessa forma, ok? Dito isso, a gente vai verificar o comprimento dele, ponto length. Se esse comprimento for maior do que 0, a gente está em movimentação, a gente vai fazer a seguinte modificação, rotation direction, com aquela variável que a gente criou no começo, tá? Vai ser igual ao nosso vector2, lembrando que aqui a gente está trabalhando os dois eixos, sendo o velocity.z e depois o velocity.x .angle, que é um método que verifica a angulação. Com essa informação aqui, a gente pode passar agora que o nosso rotation.y, e por que y? Vamos dar uma olhada aqui no ambiente 3D, nosso player. Eu quero que esse eixo seja o referencial de rotação, então ele vai rotacionar dessa forma. Se eu pegasse rotation.z, por exemplo, ia ser para o lado, não é o que a gente quer. Ou rotation.x ia ser para frente ou para trás. Eu quero que ele rotacione em relação ao eixo y para que tenha essa movimentação do corpo dele, tá? Por isso é dessa forma. Confunde um pouco no começo, mas faz sentido quando você vê na prática. Vai ser igual ao nosso lerp angle, que é um linear interpolation em ângulo, e pede 3 parâmetros. Um float d, um float para e um peso. O nosso float inicial vai ser o nosso rotation.y, que é a rotação que ele se encontra no momento exato.
E na sequência a gente vai ter o nosso Rotation Direction, a direção que a gente está rotacionando, baseado no resultado que foi captado aqui. E o peso vai ser o nosso delta multiplicado por 10, que é o mesmo peso de transição que a gente usou aqui em cima, ok? Vamos testar e verificar como ficou o nosso ambiente 3D com nossa animação. Dar um play aqui. Pra cá, ó. Apertei para baixo, mas ele vem para frente porque ele está olhando para frente. Vou vir para lá, olha que legal. Então agora nossa animação já está acompanhando a posição correta do ambiente 3D e também do nosso player. Olha só que bacana, posso mudar a câmera também e isso não interfere em como ele encontra o eixo relacionado. É muito bacana isso aqui. E aí o seu player já está animado, consegue pular, tem o fall, tem o run, tem o idle e já acompanha a rotação perfeita da câmera aqui no nosso plataforma 3D. E aí, gostaram? Comenta aqui embaixo o que acharam dessa aula. Eu sei que é uma aula bem extensa, mas cada detalhe tinha que ser passado corretamente para vocês compreenderem cada passo e poderem aplicar aí no projeto de vocês também. E se chegaram até o final, comenta aqui embaixo, #Godot4Animation. Assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final e isso me ajuda também aqui na métrica. E se chegou diretamente nesse vídeo, considere se inscrever. Assim você ajuda a gente a crescer cada vez mais a comunidade Godot e a comunidade Game Dev aqui no Brasil. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!